vindo do trono, né? Vindo daquele que pode nos inspirar, daquele que pode nos animar, nos fortalecer. Eu sempre digo que o objetivo da palavra é esse, é trazer fé e trazer ânimo. Mesmo que a temática, ela seja uma temática, como hoje nós vamos abordar, sobre trocarmos as vestes de tristeza, né? E por que esse tema no dia de hoje, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas estão em luto, muitas pessoas estão em tristeza, motivadas por fatos reais, e muitas pessoas também podem estar vivendo uma tristeza que não sabe de onde vem, né? Alguma coisa que está, às vezes tudo está felicidade, tudo tem motivo para ter felicidade em sua volta, mas mesmo assim a pessoa está numa tristeza profunda. Tem inclusive cristãos que estão dentro da igreja, estão adorando ao Senhor, e mesmo assim, quando no seu silêncio soar, quando ele busca, né, suas fontes interiores, parece que só há tristeza ali. Então, hoje eu preciso, né, que a gente possa tirar um tempo para pensar primeiramente nessa tristeza, nas tristezas, e depois, é claro, ver a fundamentação da palavra e aquilo que essa palavra em específico de hoje nos aponta como direcionamento daquele que é o Senhor, que tem a resposta para todas as coisas. Eu sempre costumo colocar, e eu quero frisar logo de início o seguinte: se você tem um problema físico, se você tem um problema espiritual, ou se você tem um problema emocional, todos esses problemas o Senhor tem a solução. A Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos, mas quando nós estamos, às vezes, digamos, uma pessoa que está com um problema de alteração na sua pressão, ele vai procurar um médico, vai tomar medicamento para problema de pressão. Se ele está com problema cardíaco, também ele vai procurar um médico. Então, se você identificar que isso já passou de uma normalidade, procure sim um especialista. E os especialistas da alma, você sabe que são os psicólogos. Então, procure um especialista, procure ajuda. Muitas vezes nós estamos com desregularizado internamente as taxas nossas, seja ela de hormônio, de neurotransmissores, alguns elementos que podem estar fazendo com que você esteja apresentando, às vezes, uma apatia profunda, uma falta de valor, de desejo pela vida, né? Então, eu gosto muito de pensar, até a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu o que seria saúde. Hoje, vários especialistas e estudiosos dessa área, eles têm várias concepções que foram ampliando isso, de que a saúde não é só o bem-estar físico, mental, mas ela é muito mais do que isso. Ela também é, eu gosto muito desse conceito, ela é uma aptidão para a vida. Como é lindo, né? Saúde é aptidão para a vida, estar apto para viver. Então, se você está numa tristeza, e muitas vezes essa tristeza, ela se transforma em algo tão doído, que você perde o prazer pela vida, então você não está mais com saúde, né? Então, a saúde não é só o físico, só aquilo que você está vendo, não é só o coronavírus. Saúde também tem a ver com esse teu estado de bem-estar, seja ele psicológico, seja ele espiritual. A palavra que nós tiramos hoje para compartilhar é uma palavra do livro de Reis, uma palavra do Antigo Testamento que fala sobre o profeta Elias. Eu quero só fazer um contexto antes de ler. Elias, ele foi chamado num tempo em que o povo de Israel, e o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, ele estava vivendo uma apostasia da fé, quer dizer, eles tinham se afastado de Deus, estavam em pecado, até porque Israel tinha um rei, que era o rei Acabe, e esse rei era muito idólatra, junto com a sua esposa Jezabel. E daí Elias foi chamado, portanto, para trazer novamente o povo para a presença de Deus, um Deus vivo, um Deus real. E nesse momento, nesse contexto histórico, portanto, o povo estava idolatrando, né? Tinha ídolos. O que era isso? Eles serviam a outros deuses que não o Senhor. Um deles era Baal. E nos capítulos anteriores vai mostrar, portanto, que Elias teve um embate com esses profetas.
E Deus se manifestou de uma forma tão poderosa que todo o povo de Israel, depois dessa manifestação de Deus, se curvou, se rendeu e reconheceu que só o Senhor é Deus. O que aconteceu? A esposa do rei Acabe, Jezabel, ela instaurou, né, uma perseguição contra Elias. Então é esse momento que a gente vai ver no capítulo 19. Eu quero que você acompanhe como estava Elias. Portanto, ele tinha acabado de ser, digamos assim, usado por Deus, né, entre aspas, aqui, ser um mensageiro de Deus. Ele foi usado por Deus para trazer o povo, né, para uma reconciliação com Deus. E daí o que acontece no capítulo 19, do verso 1 ao verso 8, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbo, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis então um anjo veio e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, queridos, eu quero com essa palavra mostrar esses fatos, né? Que às vezes a tristeza, ela pode te pegar justamente depois de um grande sucesso. Depois de você ter conseguido alguma coisa que você queria muito, e daí você parece que diz assim: e agora? O que será? Né? Elias aqui, se a gente fizer um paralelo com as nossas vidas de ministério, sei que tem muitos pastores, né? Às vezes que conseguem uma grande conquista e depois se abate. A tristeza, eu quero colocar que a tristeza, ela não é algo, digamos assim, maligno, né? Alguma coisa que é ruim totalmente. Não. A tristeza, ela faz parte de um processo natural da nossa existência. Inclusive, ela faz parte do nosso amadurecimento. E eu achei interessante, por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, verso 3, vai dizer inclusive que a tristeza é melhor do que o riso. Por quê? Porque a tristeza, ela traz reflexões, né, sobre a vida. A tristeza, ela faz você parar, se introjetar, fazer uma introspecção sobre o teu próprio caminhar e sobre aquele momento que você está vivendo. Mas a tristeza também, ela é decorrente de situações. Então, por exemplo, essas situações específicas que Elias estava vivendo. Ele estava vivendo um momento de perseguição. Então, se estavam lhe perseguindo e requerendo a sua própria vida, ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, que eu não possa morrer. E ele entrou em tristeza. E eu quero dizer para você que até Jesus teve tristeza. Olha só, Mateus capítulo 26, verso 38, vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: olha, a minha alma está em profunda tristeza. Diz outras versões, em amargura até a morte, em tristeza até a morte. Então, Jesus, ele sentiu ali todas as nossas tristezas, né? Tudo aquilo que nos abate. E daí a Bíblia vai dizer o seguinte, que existe duas formas de tristeza, né? Uma tristeza segundo o mundo, que produz a morte, e uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Como a gente pode entender essas duas tristezas? Então, existe uma tristeza que faz você olhar tanto para você, que você se perde em você mesmo.
Olha só. Quando o problema de nós fazermos uma introspecção muito longa, digamos, é quando a gente começa a ver que nós não temos condições. Por exemplo, agora, nós estamos sujeitos a um vírus, um inimigo pequeno, que não sabe aonde está. Os cientistas estão estudando muito, né? Países de primeiro mundo, como a Europa, a Alemanha, hoje, mostrando pesquisas que as primeiras pessoas que foram contagiadas estão perdendo a imunidade. Então, se estão perdendo a imunidade, isso quer dizer que, será que as vacinas vão funcionar? Será que se a pessoa que pegou, né, foi contagiada a primeira vez, ela pode ser contagiada de novo? Tem muitas perguntas ainda, muitos questionamentos. Isso tudo gera insegurança. E essa insegurança, é claro que vai gerar uma preocupação de tal tamanho que pode gerar uma tristeza. Uma tristeza diante da falibilidade, de sermos falíveis. Uma tristeza diante dos nossos projetos que até agora nós tínhamos, poderem ser interrompidos pela morte. Tristeza porque nós temos famílias aqui, né, próximo a nós. Nós temos famílias que perderam rapidamente, nesses 2 meses, 5 pessoas, né, do seu ciclo familiar. Então, tristezas reais, tristezas factíveis, fatos que ocasionam a tristeza. Então, olhar para essas tristezas, a gente sabe que ela tem um motivo, mas nós não podemos ficar detidos na tristeza. Por isso que o intuito dessa palavra é trocar a tristeza, é sair dela. Sim, vamos viver a questão, por exemplo, de tristezas que se configuram como luto. É necessário passar pelo luto, é necessário sentir essa tristeza, sentir essa perca, sentir a dor. É importante o ser humano passar por isso, né? Quando nós estamos, mas olha só, é passar pelo luto, é passar por isso. Tem um versículo na palavra que diz assim, ó, alegrai-vos quando passardes por tribulação. Que coisa contraditória, né? Mas é interessante porque a gente pode pensar no passar no sentido de não ficar detido ali, não ficar ali. E daí o segundo ponto que eu quero colocar para vocês é quando essa tristeza, ela às vezes não é justificável. Eu não vou colocar aqui que a tristeza do profeta Elias, essa tristeza que ele mesmo vai dizer, olha só no versículo que a gente leu aí, no versículo 4, ele diz que, e pediu em seu ânimo a morte, uma tristeza que você perde o valor pela vida, uma tristeza tão profunda, que chega a esse nível de que é melhor morrer. Então é dessa tristeza que hoje a gente precisa pedir o socorro de Deus, e pedir intervenção divina para sair desse nível de tristeza. Então, para sair desse nível de tristeza, como eu citei no início, uma tristeza também sem justificativa, que você está às vezes ouvindo essa palavra e dizer sim, tem muitas pessoas que estão com uma tristeza justificável, mas a minha tristeza não é justificável, eu tenho uma tristeza profunda. Eu quero lembrar também pela palavra de Deus que existe uma outra tristeza, que é a advinda do não ouvirmos a Deus. Que tristeza é essa? Por exemplo, o jovem rico, numa passagem do Novo Testamento, ele se chegou a Jesus. E ele fez ali, dizendo que ele servia, que ele conhecia Deus, conhecia as leis, né, desde o início e cumpria. E Jesus deu a ele uma ordenança. E quando Jesus deu a ele essa ordenança, a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque ele não quis cumprir com essa ordenança. Então, muitas vezes, você que está ouvindo, pode ser que seja isso, você tenha ouvido a voz de Deus. Que voz é essa? Uma voz do chamado, uma voz do ministério, uma voz do fazer a obra, uma voz do vem a mim, entrega tudo a mim. E você mesmo assim achou-se capaz, né, de você decidir tudo pela tua vida. Eu sempre digo que nós temos uma raiz no nosso pecado original, que é chamado independência.
A gente se achar capaz de resolver a nossa vida. A gente acha que a gente é capaz. Um ser tão limitado que não sabemos no próximo minuto, mesmo assim nós achamos que podemos decidir sobre a nossa vida. Enquanto que o Senhor vai dizer que a vontade dele é perfeita, ela é uma vontade plena, é uma vontade agradável, inclusive. Ela é boa, né? Então, quando a gente olha para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente ainda reluta em entregar a Deus aquilo que nos causa preocupação, aquilo que nos causa esse nível de tristeza, a gente não está conseguindo entregar. Então, o que eu quero, primeiro ponto, né? Primeiro ponto é, não importa se a tua tristeza é justificável ou não, você pode entregar àquele que é Deus, que tem a resposta, que tem a solução para essa tristeza. Então, isso é o primeiro ponto que a gente quer ministrar aqui. O segundo ponto é justamente isso, como Deus intervém, a intervenção divina. E daí eu quero que você só perceba agora. Então, nesse versículo 4, quando o profeta chega e diz assim, ó, perdi o ânimo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, né? Pois não sou melhor que os meus pais. Ele deitou-se debaixo de um pé de zimbro, e veio um anjo, e lhe tocou e lhe disse, levanta e come. E daí aqui eu quero mostrar, então, uma das grandes respostas de Deus, que é referente a comer um pão. E isso, ele é visível na vida do profeta Elias, desde o capítulo 17. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, vai dizer que ele foi, depois que ele entregou uma profecia para Acabe, dizendo que os céus iriam fechar e não viria mais chuva, ele foi para o lado do ribeiro de Querite, e ali, no lado do ribeiro, vieram corvo animal, e lhe trouxeram pão e carne. E depois veio o Senhor e disse para ele seguir a caminhada e ir até Serepta, que era um lugar onde Deus já tinha provido alguém para alimentá-lo. E essa pessoa era uma pessoa mais inusitada, aquela mais improvável. Quem era essa pessoa? Era uma viúva que estava com os últimos alimentos, a última farinha que ela tinha. E daí o profeta chega lá e lhe pede pão. E essa viúva tem ali uma ação milagrosa de Deus ao fazer o pão para o profeta. Portanto, o profeta, é alimentado por pão por essa viúva. Então, em 3 momentos, nós estamos vendo esse profeta ser alimentado por pão. Ele é alimentado por pão por corvos, ele é alimentado por pão por uma viúva, e ele é alimentado agora por pão por um anjo. O que eu quero enfatizar nessa segunda situação é que quando a gente se detém da nossa tristeza, nós olhamos as justificativas para que nós estejamos nessa tristeza, mas nós não conseguimos ver o favor de Deus. Então, neste momento, eu quero te levar a ver o favor de Deus na tua vida, porque o antídoto para a tristeza se chama gratidão. O antídoto para a nossa tristeza é gratidão. Se eu estou aqui neste momento, não sei o dia de amanhã, é porque Deus tem sido meu provedor. Se você está ouvindo neste momento, é porque Deus tem sido o teu provedor. E essa provisão, você pode dizer assim, meu Deus, eu posso ter recebido o pão da que fonte você recebeu? Não importa a fonte. Não importa se foi corvo que te trouxe. Isso quer dizer, não importa a pessoa que foi um instrumento de Deus para te trazer o pão que te sustentou até hoje. Seja grato a Deus por essa provisão. Eu quero dizer, por exemplo, em termos de profissão, em termos de emprego, tem pessoas se queixando, né, do chefe, das perseguições, da pessoa que é agressiva, que me humilha. Ele pode ser um corvo, mas ele é o provedor que te dá o salário, que te alimenta.
Às vezes você não sabe de onde veio. Tem pessoas que vivem, por exemplo, a custas de parente, né? E por situações adversas. E normalmente essa temporada, digamos, um sobrinho, um cunhado, alguém que está vivendo a sol, né, debaixo às vezes até do tutelado, né, de alguém que lhe guarda, sempre se sente essas pessoas de alguma forma, digamos assim, humilhada. Né? Eu fui humilhada enquanto eu estava vivendo na casa dos meus parentes. É uma situação normal desse sentimento. Quer dizer que não é que a situação de humilhação seja normal, mas o sentimento é normal. Né? Às vezes você a comida era restrita, tem tantas situações assim. Mas não importa. Foi o corvo que Deus usou para te alimentar. Consegue ser grato por esse tempo, por esse corvo que te alimentou? Às vezes você tem uma expectativa, e talvez o profeta, ao ir até Serepta, ele tinha expectativa de um grande banquete, de alguém rico para recebê-lo. Não, era uma viúva pobre que estava com seu último alimento ali e compartilhou aquele alimento. Então, eu quero nesse segundo momento dizer, seja grato a Deus porque você está vivo e está ouvindo. Se você está ouvindo, é porque Deus já fez milagres na tua vida. E se você está na situação hoje do profeta, desistido, desanimado, pedindo a morte, Deus pode inclusive mandar um anjo com um pão. E o último ponto que eu quero trabalhar contigo é, quem é o pão? Por que o pão é tão importante? E daí eu fiz uma rápida pesquisa sobre a história do pão. Você sabe que o pão é um dos alimentos mais antigos da história. Ele é datado desde a Mesopotâmia. O pão, ele é registrado no Egito, há 700 anos antes de Cristo. Eles já faziam um macerado do trigo mastigado na boca, tipo uma broa endurecida, tão amarga, que tinha que cozer várias vezes antes de comer. Depois o pão ele foi usado como um produto seco, né? Não um pão macio que a gente conhece, porque o fermento foi produzido depois de Cristo. Né? Aí é uma história, tem vários momentos da história do fermento, mas enfim, o pão que nós conhecemos hoje, e a grande variedade de pães que nós conhecemos hoje, ela é bem recente, né? Da nossa cultura. Mas por que o pão ele é tão importante? É interessante que no Antigo Testamento o Senhor faz uma visitação de um pão que desce do céu como alimento para o povo, chamado maná. E no Novo Testamento, Jesus ele vai dizer, eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá em João capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e 51, Jesus se revela como pão. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou o pão da vida. Quem come a mim, quem se alimenta de mim, vai ter a vida eterna. E outra passagem, nunca mais vai ter fome. Então, este pão, que aqui nós vemos, um pão na vida do profeta, que chegou em vários momentos, Jesus agora se revela como este pão que sacia não só a fome, mas o desejo da nossa alma. Eu gosto de pensar muito que Deus nos fez como aquele encaixezinho de brinquedo de criança, sabe? Quando a criança tem aqueles joguinhos de encaixe, e que tem uma lua, que tem uma estrela, que tem um quadrado, que tem vários objetos. E às vezes a criança, ali no seu início, né, de coordenação motora, ele vai pegar uma estrela e tentar colocar no lugar de um círculo. Não encaixa. Até o momento que ele pega justamente o círculo para se encaixar no círculo. Essas figuras geométricas, essas figuras não só geométricas, mas o que elas nos mostram? Que na nossa caminhada de vida, nós tentamos vários encaixes para a nossa alma. Nós tentamos, às vezes, um caminho pela ciência, nós tentamos, às vezes, um caminho pela visão holística, nós tentamos vários caminhos e várias religiões. Não é a religião que se encaixa, é Deus, é Jesus Cristo que se encaixa perfeitamente
lugar da nossa alma. E quando Jesus se encaixa ali, a gente encontra as respostas, inclusive para as nossas tristezas. Então eu quero fechar nesse dia dizendo que o Senhor, Ele pode mudar a tua tristeza. Olha só, no livro de Jó, Jó, ele é o símbolo daquele que viveu tudo de tristeza com razão, porque ele era rico, pai de família, perdeu o filho, perdeu toda a riqueza e ficou inclusive muito doente, chagado, em chagas o seu corpo. Mesmo assim, ele conseguiu glorificar a Deus e dizer: nu eu vim para essa terra e nu eu voltarei. Então ele conseguiu ter uma outra perspectiva. E quando Deus restitui, lá em Jó capítulo 41, verso 22, ele vai dizer assim, que perante Deus, perante Ele, até a tristeza salta de alegria. Então, para nós entendermos que Deus, em Deus, há possibilidade de eu transformar, de eu trocar as minhas vestes de tristeza. E eu creio que hoje a palavra de Deus que chega para as nossas vidas é essa. Em Deus nós podemos superar os níveis de tristeza justificáveis, passar por ela, passarmos pelo luto, pela tristeza real e vivemos uma confiança num Deus que pode sim, e que faz, e que é poderoso para fazê-lo. Não é só num Deus que você dá a resposta, ele pode fazer isso. Não, ele já fez em Jesus. Ele já conquistou em Jesus para nós. Ele tem uma conquista para nós. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Não fiquem tristes. Eu vou para o meu Pai. Então essa tristeza que você hoje está sentindo, ela vai se transformar numa grande alegria, numa alegria eterna. Entregue para Deus os níveis de tristeza que você está passando. Seja ele tristezas psicológicas, emocionais, profundas. Entregue para o Senhor. Ele tem a resposta. Ele é a resposta para as nossas vidas. Consiga chegar-se a Deus e dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti. E ao entregarmos ao Senhor, Ele vai nos direcionar a um caminho de solução, a um caminho de gratidão. Seja grato a Deus pela vida que você está tendo, pela vida que vai se projetar, assim como o profeta Elias. Ele foi alimentado por este pão e ele conseguiu caminhar, levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu quero encerrar orando por você, para que esse alimento, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida, ele entre em você e possa te conduzir a caminhar um novo tempo. Nós não sabemos o que vem, nós não sabemos o que é pós-Covid, nós não sabemos o que é um tempo pós-pandemia, mas o Senhor vai nos ensinar e vai nos dar essa graça, essa unção que está nele, que está na palavra dele, para que nós possamos andar e caminhar. Deus tem projeto para você. Se você está vivo, independente da tristeza que você está vivendo, essa palavra é para você, para que você caminhe. Deus tem uma jornada nova para você, até o monte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã fazer dessa palavra nossa oração. Reconhecemos, Senhor, que muitas pessoas estão vivendo tristezas reais, motivadas por fatos concretos de perca, de situações, Senhor meu Deus, de morte, de situações de insegurança, de miséria, de pobreza, de violência. Senhor, Tu sabes a situação. É real, Pai. Mas nós cremos na Tua intervenção. Cremos que Tu tens, Pai, um projeto de vida para essa pessoa. E por isso ela está ouvindo essa palavra. E eu quero lhe pedir que o Senhor, neste momento, assim como Tu visitaste o profeta Elias com pão,
Senhor, sobrenatural. Eu quero que o Senhor traga hoje, Senhor, um pão sobrenatural para a vida dessa pessoa, trazendo, Senhor, meu Deus, mudando as vestes de alegria, mudando as vestes de tristeza em veste de alegria. Muda este quadro, Pai. Entra com a tua intervenção, porque, Senhor, operando tu, ninguém impedirá. Entra com a tua intervenção. Ministramos neste momento pela autoridade dada à igreja, ministramos cura, ministramos, Senhor, o socorro, ministramos portas abertas, ministramos, Senhor, meu Deus, a tua intervenção, Senhor, na alma, quebrando as cadeias profundas dessa tristeza, que pode ter se transformado em depressão, mas que seja quebrada agora, Senhor, essas correntes da morte profunda, assim como o profeta pediu a morte. Muitas pessoas neste momento não estão vendo solução para a sua vida, mas nós declaramos que este pão que desce do céu, que é Jesus, entre agora nessa vida, entre, Senhor, neste momento, trazendo, Senhor, meu Deus, um novo caminhar, projetos de vida, sonhos do amanhã, e que nós possamos entrar numa nova caminhada, Pai, mesmo diante de tantas incertezas, nós possamos caminhar, Senhor, com confiança em Ti, que és o autor da vida, que tem em Ti a solução. Somos gratos, porque estamos aqui, é porque o Senhor tem provido pão material. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos dado um pão espiritual, tem nos dado Jesus Cristo, o pão da vida. E é este pão que nós compartilhamos como a solução para a humanidade, em nome de Jesus. Fica na paz.